Glória a Deus. Salve nessa noite de bons com a paz do Senhor. Amém. Os amigos que nos assistem também, Deus possa te abençoar, Deus possa te dar vitória aí onde você está, seja qual for a situação, o motivo pelo qual você sentiu no seu coração de assistir esse culto. Que Deus possa estender as tuas mãos e te dar vitória. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé. Vamos estar fazendo uma oração, encomendando a Deus mais este culto. Amém? Vamos estar orando uns pelos outros, por aqueles que estão enfermos, pela vida do pastor Joel, da pastora Marlene, para todos, né, irmãos? Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do seu Filho Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, nós estamos na tua presença, na tua casa, Senhor, neste firme propósito de te adorar, de te exaltar, de bendizer o teu bendito nome, Pai. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, que tu possas estar presente, que o Senhor possa manifestar o teu poder, com a glória, que o Senhor venha falar conosco, Senhor, em todos os momentos deste culto, seja através do louvor, seja através de alguém, da palavra. Bendito Deus, que a partir deste momento, Senhor, possa estar com os ouvidos abertos, com os olhos, com a tua mão estendida sobre este lugar, Senhor. Tu, ó Deus, é conhecedor da necessidade de cada filho teu que aqui está nessa noite. O Senhor sabe de cada problema, de cada luta, de cada dificuldade, cada necessidade, Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, que mais uma vez o Senhor venha estender as suas mãos, que mais uma vez o Senhor tenha a liberdade para agir, para falar, para curar, para manifestar a sua glória, a tua unção, o teu poder sobre nossas vidas nessa noite. Quebra, Senhor, todas as correntes, quebra todos os laços, tudo que não provém de ti, ó Deus, e que o Senhor possa salvar, que o Senhor possa derramar das suas bênçãos mais uma vez sobre as nossas vidas. Querido Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida do pastor Joel, da pastora Marlene, de todos aqueles irmãos, Pai, que estão em um momento de luta, de prova, de dificuldade, Senhor, aqueles que estão neste momento no leito de enfermidade, aqueles que estão isolados devido, Senhor, a essa doença, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor tenha compaixão, que o Senhor possa, Senhor, dar vitória a essas vidas. Deus, toma, Senhor, este culto nas tuas mãos. Recebe, Senhor, nos dá vitória, nos dá a tua bênção. Seja conosco mais uma vez, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que as palmas do nome do Senhor. Senhor, irmãos. Amém. 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 Mais um dia nós estamos aqui juntos para nós louvar o nome do Senhor. Quero cumprimentar os irmãos que estão em casa, que vocês possam estar também juntamente conosco, adorando a Deus na beleza da tua santidade. Amém? Vamos adorar o Senhor Jesus com toda a nossa alegria nesta noite. Amém?
Glória a Deus. Mais uma vez eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus, né, irmãos? Somente a estrofe daquele louvor que diz, se vocês conseguirem me ajudar, diz: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Deus é maravilhoso. Eu queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Jó, capítulo 42 e os versículos 1 e 2. Louvado é o nome do Senhor. Livro de Jó, capítulo 42 e os versículos 1 e 2. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Então respondeu Jó ao Senhor. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Aleluia. Diz ali naquela tradução, né? E nenhum dos teus propósitos pode ser impedidos. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, eu te dou graças por estar aqui nessa noite, por estarmos ministrando a Tua palavra, Senhor Jesus Cristo. O Senhor é aquele que nos dá inspiração, o Senhor é aquele que fala, Senhor, conosco. Que o Senhor possa abrir a porta da palavra, que seja o Senhor ministrando sobre as nossas vidas mais uma vez nessa noite. Nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Poder assentar, irmãos. Deus abençoe. Irmãos, a gente conhece, né, um pouco da história de Jó, né? A gente chega assim, quando a gente lê o livro, quando a gente estuda aí, como a gente já, de certa forma, a gente já conhece, né, o final da história, né? O final maravilhoso que Deus deu a Jó, né? Ao lermos o texto lá desde o começo, né? A gente dá uma, né? A gente, de certa forma, a gente não fica tenso, não fica, né, angustiado, porque a gente, né, a gente já conhece o final da história, né? Mas se uma pessoa que não conhece a Bíblia, que não conhece, que não tem um temor de Deus no seu coração, né, irmãos? E sem saber, né, do final dessa história, se alguém começar a relatar, né,
o testemunho de Jó, né? Pode ser bem, né? É bem provável, né, irmãos? Pode acontecer dessa pessoa chegar até blasfemar de Deus, né? Por permitir, né, que um servo tão respeitado, tão íntegro, tão fiel a Deus, né, por permitir que um servo dele passasse por uma situação tão difícil, né, tão complicada, né, irmãos? Porque eu fico imaginando assim a gente, né, irmãos? Se eu teria estrutura assim na minha vida para suportar, né, uma tão grande prova como essa, né? Porque, né, a gente analisa no sentido de que Jó era um homem, né, irmãos, né? Faltou pouco para dizer, né? Faltou pouco para a Bíblia dizer assim que Jó era um homem perfeito, né? Porque, né, a sua integridade, a sua retidão, a sua postura no seu serviço a Deus, na sua comunhão com Deus, o respeito que ele tinha, né, para com a pessoa de Deus era muito grande, era muito, né, digna, era muito conhecida, né, irmãos? Era um homem, né, diferente na sua geração. Ele era realmente uma pessoa, né, como a gente diz assim de algumas pessoas, era realmente uma pessoa diferenciada, né, no seu viver com Deus, né? E de repente, né, irmãos, as coisas elas mudam, né, irmãos? É de repente, né, que às vezes, né, as lutas vêm, a tempestade vem, né, o mar ele, né, ele muda de comportamento, né, no mesmo tempo que está aquela calmaria, de repente, né, as águas começam a se revoltar, né, as ondas começam a atingir o barco e às vezes, né, irmãos, por mais experientes que a gente possa ser, né, por mais conhecedor de muitas situações, né, irmãos, de vez em quando a gente fica pensando, né, irmãos, né, por quê, como é que faz agora, e agora, para onde que vai, o que eu faço, né, que caminho eu tenho que seguir, né, irmãos? É fato, né, irmãos, que independente, né, de sermos, né, fiéis a Deus, né, servimos a Deus, né, nós não estamos escapes de que de repente chega ao nosso ouvido, né, chega até a nossa porta uma má notícia, né? Às vezes vem, né, independente sermos crentes ou não, né? Quando a gente lê lá o capítulo 37 do livro do profeta Isaías, lá quando o rei Senaqueribe, né, o rei da Síria, o rei Senaqueribe estava conquistando, né, a Síria, Deus estava levantando aquele império da Síria e eles vinham conquistando todos os reinos e de repente chegou a vez de Jerusalém. Ele, né, através de um membro ali do seu exército, né, mandou cartas para o rei Ezequias dizendo: olha, nós estamos conquistando os outros reinos e agora chegou a vez de vocês, né? Agora chegou a vez de vocês. Todos os outros reinos com seus deuses, eles não foram capazes, né, de resistir o nosso poder, o nosso exército, a nossa força. E pode ter certeza de que com vocês não vai ser diferente, né? Então, né, irmãos, de vez em quando chega, né, irmãos, aos nossos ouvidos, chega até a nossa casa, independente, né, se somos fiéis a Deus, né, se servimos a Deus com integridade, né, isso não nos faz assim ser pessoas assim, servos especiais, no sentido, né, de que, né, por ser assim, Deus, você não vai ser provado, você não vai ser tocado por nenhuma enfermidade, né? Nenhum inimigo vai se levantar contra a sua vida, você não vai ter problema, pode ficar tranquilo, que você vai viver todos os dias da sua vida, né, feliz, próspero, contente, você não vai ter nenhum problema, né?
Não é isso que a Bíblia nos ensina. Mas a gente analisa assim, né, irmãos, o sentido. Eu estou meditando assim, olhando no texto, mas eu fiquei pensando assim em Deus, né? O papel de Deus, né? A pessoa de Deus diante das situações que a gente vai vivendo, né? Deus, ele não perde, né, o controle da situação. Não existe nenhuma situação, por mais descontrolada que pareça estar, né, Deus consegue fazer com que cada coisa seja colocada no seu devido lugar. Sabe, Deus não perdeu o controle da humanidade. Deus não perdeu o controle do tempo. Deus não perdeu o controle da tua vida. Entende? Deus não abandonou, né? Deus não está olhando para a nossa vida e vendo os problemas que a gente está passando, né? Deus não está olhando lá do céu assim meio de lado, sabe? Dizendo assim, né? Deixa passar um pouquinho, deixa melhorar a coisa. Na hora que der uma aliviada ali nos problemas, eu apareço, eu faço alguma coisa só para ele perceber ou ela perceber que eu estou presente, que eu continuo sendo Deus, que eu continuo amando ele, que eu continuo amando ela. Deus não foge da situação, por mais difícil que ela possa parecer. Deus tem o controle da situação. Quando Jó escreve aqui, né, finalizando a sua experiência, dizendo que eu sei que tudo podes, né? Tudo podes. Sim, Deus pode tudo, né, irmãos? Deus pode tudo. Deus tem o poder para tudo, né? Ele é, como a Bíblia o denomina, como um Deus onipotente. O que é ser onipotente? É aquele que, né, é uma característica da personalidade de Deus que mostra que Ele tem todo o poder, né? Deus não tem algum poder, né? Deus não tem níveis de poder. Há certos momentos, né, o nível do poder de Deus sobe, depois ele baixa. Não, Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é poderoso, Ele continua sendo poderoso, Ele sempre será poderoso, independente do que aconteça com a minha vida, independente do que esteja acontecendo contra a humanidade. Nada, né? Nada pode aplacar, nada pode diminuir o poder que Deus tem. Não é verdade? E quando a gente fala dos propósitos, né, irmãos? É interessante, né, irmãos? Porque, né, Deus, Ele não é como nós. Nós, a gente assim, né, de certa forma, muitas vezes a gente vai vivendo a vida, né, meio que empurrando com a barriga, né? A gente vai, né, eu não posso generalizar, né, irmãos, mas sim, né, de certa forma, às vezes a gente vai vivendo assim, né, meio que, como diz aquela música do Zeca Pagodinho, né, deixa a vida me levar, a vida leva eu, vai vivendo assim, né? Mas Deus, Ele, né, Deus, eu gosto de dizer assim, que Deus, Ele é um ser muito organizado, muito organizado. Deus, Ele não faz nada simplesmente por fazer. Deus não faz as coisas por fazer. Deus não faz as coisas empurrando com a barriga, sabe? Deus não faz assim. Deus sempre faz as coisas baseado em um plano. Deus sempre faz as coisas baseado em um propósito. Deus não faz os seus milagres simplesmente porque estamos todos nós aqui. Deus não manifesta a sua glória simplesmente para satisfazer as nossas curiosidades.
Deus não manifesta o seu poder só porque eu fiquei um pouquinho lá na minha casa, lendo a Bíblia, orando. Porque ele ficou assim, eu vou derramar chuvas sobre a igreja hoje. Deus não é assim. É lógico, irmãos, que muitas das coisas que acontecem na vida, na humanidade, na nossa vida, é fruto daquilo que a gente semeia, daquilo que a gente busca, daquilo que a gente ora, Mas existem milagres, existem situações que Deus age porque Ele tem um propósito maior do que aquilo que a gente imagina. Entende? O apóstolo Paulo, ele chega a essa conclusão dizendo assim que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus tem os seus propósitos. Deus age baseado em propósitos. Deus age baseado em planos. O grande problema, irmãos? O grande problema é que quando a gente está passando por momentos difíceis na nossa vida, o grande problema é que quando nós estamos passando por dificuldades na nossa vida, a gente não consegue enxergar, a gente não consegue assim buscar de Deus direção, orientação para poder entender qual é o plano de Deus, qual é o propósito de Deus, porque Deus está permitindo que por eu estar passando por esse momento difícil. Que tem situações na vida da gente, irmãos, que por mais experientes que a gente possa estar, por mais experiente que a gente possa ser, por mais domínio que a gente tenha em determinadas situações da vida, tem coisas que fogem do nosso controle, Aleluia. Quando a gente olha lá para os discípulos lá no meio do mar, de repente veio aquela grande tempestade, irmãos. Quando a gente olha assim, a gente medita nisso, irmãos, não eram pessoas inexperientes que estavam naquele barco, não eram pescadores, eram homens que, enfrentar situações assim, enfrentar situações de tempestades, de mar agitado, era parte do cotidiano deles. Eles conviviam com isso. Eles, quando saíam para pescar, quando entravam, mar aberto, eles tinham essa consciência, eles tinham essa preparação psicológica, no sentido que talvez as coisas possam dar errado, as coisas podem acontecer diferente. Então eles tinham essa preocupação, eles conviviam com isso, e eles sabiam que quando acontecesse algo nesse sentido, eles sabiam como agir, como se portar, como desviar, não sei, mas de repente veio aquela grande tempestade, e pessoas experientes, pessoas que sabiam, conheciam o mar, conheciam o clima daquela região, eles perceberam que aquela tempestade não era uma tempestade comum, que aquela situação não era uma situação comum. E quando a gente vive uma situação incomum, quando a gente está numa situação difícil, que a gente percebe que o controle está fugindo das nossas mãos, a gente está vendo que aquele problema ele está crescendo e está crescendo. As notícias são ruins. A gente vai, imagina aquela pessoa que está fazendo um tratamento e a gente percebe que aquele remédio não surte efeito e tenta outro, chama outro médico, chama uma outra situação, e as coisas vão indo mal a pior. Que terrível deve ser ouvir um médico dizer assim: olha, nós já tentamos tudo o que a gente tentou, agora é esperar um milagre de Deus. Terrível, terrível entre aspas, irmãos, porque quando a gente vive uma situação, em que é só um milagre de Deus, às vezes Deus permite a gente estar assim, Às vezes para nos ensinar de que
Talvez a mensagem de Jó aqui era dizer assim: eu sei que às vezes a gente pode ter dinheiro, a gente pode ter amigos, mas ter Deus, fé em Deus, crer em Deus, às vezes são as únicas armas que a gente tem para vencer as lutas da nossa vida. Aleluia, né, irmãos? Às vezes um bom médico, o melhor cirurgião, o melhor hospital, às vezes não são o suficiente para resolver os nossos problemas, né? Às vezes o nosso currículo está recheado de experiências e a gente leva num lugar, leva em outro lugar e as portas não se abrem, né, irmãos? Às vezes você vai para uma entrevista de emprego com outras pessoas e você percebe assim que aquelas pessoas, que você é mais experiente que aquela pessoa, você tem mais talento que aquelas pessoas, você está motivado para entrar naquela empresa, mas às vezes assim, a gente vai percebendo que tem situações na nossa vida que elas não estão no nosso controle. Aleluia. E a gente tem que entender, a gente precisa aprender a lição de que, né, Deus, Ele pode tudo. Ele pode tudo. Aleluia. Eu fiquei pensando, sabe, irmãos, eu me lembro quando eu fui entrar na Coca, daí a gente, né, vai lá fazer entrevista lá e eram várias pessoas e, né, tava lá o gerente, psicólogo, a entrevista era de 10 em 10, sabe? De 10 em 10. E como era bastante gente, né, para ganhar tempo, então o gerente, ele falou assim: ó, você, de lá para cá, vocês fala seu nome, né? Já comentei isso aqui, né? Fala seu nome, sua idade, se é casado, se é solteiro, sua escolaridade, e por que a gente tem que te contratar, né? Eu fiquei assim pensando, né, porque, né, tinha pessoas ali que estavam, né, eu me lembro uma das pessoas que participaram ali no momento em que eu fui dar a entrevista, tinha uma pessoa que estava no 3º ano de direito, tinha pessoas que estavam, né, 2º, 3º ano de marketing, né? Ali as pessoas, o mínimo tinha pelo menos concluído o ensino médio. Eu, graças a Deus, concluí, né? Mas até então não tinha nem concluído o ensino médio, né? E a gente pensa assim, né? A gente vai, né? Parece que, né, as notícias que vai correndo assim, parece que a gente vai ouvindo assim, vai querendo diminuir a gente, né? Mas eu, dentro de mim, eu tava assim, não, eu vim com a faca nos dentes e eu me lembro que, né, eu falei meu nome, falei, já tenho 42 anos, sou casado, tenho 2 filhas, ensino médio incompleto, eu falei. Aí eles falaram para mim assim: agora vocês me perguntam por que vocês têm que me contratar, né? Eu falei, eu já estou trabalhando, eu trabalhava para uma empresa terceirizada da Coca, né, e eles estavam contratando gente direto. Aí eu falei, né, poxa, por que vocês têm que me contratar? Bem, eu já estou trabalhando e estou muito motivado, estou muito feliz, né? Só que é o seguinte, né, eu cheguei aqui há uns dias atrás, né, numa reunião da RTM, que era a empresa que a gente trabalhava, e eles nos deram a notícia de que, né, todos nós estávamos despedidos, né, estávamos sem trabalho, e eu voltei para minha casa e tive que dar essa triste notícia para a minha família, né? E quando teve essa oportunidade, então eu vim aqui hoje, eu disse assim, né, olhando na cara do gerente, da psicóloga, eu vim aqui com a faca nos dentes, eu quero essa vaga e eu quero hoje voltar para minha casa e dar uma notícia boa para minha família. Deus abençoe. Falei, né? Graças a Deus deu certo, né, irmãos? Tem coisas que na vida da gente, né, às vezes o talento, né, às vezes as nossas próprias capacidades, elas
elas não são suficientes, né? Tem coisas que é só Deus, irmão, sabe? Só Deus. Tem coisas na vida assim que a gente chega, a única conclusão que a gente chega é que se Deus fizer, é só Deus que pode fazer. Não é o irmão Daniel, não é o pastor, não é o patrão, não é o médico, sabe? Tem coisas que é só Deus para fazer, e quando Ele estende as mãos, sabe, as coisas acontecem, o milagre acontece, a bênção chega, entende? Eu estava meditando em casa sobre, né, a multiplicação dos pães, lá a primeira multiplicação dos pães, né? Jesus chega para Filipe, fala para Filipe, olha, eles sobem no monte e a multidão começa a se ajuntar, e ele pergunta para Filipe, agora como é que a gente faz, né? Onde a gente vai comprar, né, comida para todo esse povo? E Filipe fala, olha, mestre, tem um menino que veio aqui, sabe? Tem um menino que veio com a gente que é o seguinte, ele trouxe aqui 5 pães e 2 peixes. E Jesus manda chamar o menino e pega o cesto, dá graças a Deus e dá aqueles 5 pães e 2 peixes, né? Alimentou uma multidão, né? A Bíblia fala que era 5.000 homens, né? Agora, se for juntar mulheres e crianças, era bastante gente. Eu estava pensando em casa porque, sabe, dizer assim, né? Jesus multiplicou os pães. Jesus multiplicou os pães. Parece que a gente ouvindo isso, né? Parece algo comum, né? Já ouvi muito sobre isso, já ouvi muitos pregadores sobre isso. Mas, sabe, Jesus multiplicou os pães. Já imaginou a cara dos discípulos quando eles pegaram o primeiro cesto ali com 5 pão, sabe? Uma pessoa pegava um pão e ele olhava, achava que ia ter 4 e tinha 5 ainda, sabe? Dá para explicar isso? Dá para explicar Jesus andando no meio do mar assim? E os discípulos com medo, pensando que é um fantasma. E Jesus falou, olha, não, calma, não tenhas medo, sou eu. Quero te dizer assim, quero te dizer, Jesus fez esse milagre. Jesus curou pessoas. Jesus fez o cego ver, fez o paralítico andar. Jesus fez coisas inexplicáveis. A Bíblia diz que, né, se fosse realmente registrar tudo o que Jesus fez, nenhuma biblioteca seria suficiente para se anotar tudo o que Ele fez. E os milagres, né, os feitos de Jesus, eles não estão registrados simplesmente só para me dizer, olha, o Daniel, o que eu fiz, sabe, olha, Jesus fez. Não, é para me mostrar, é para te mostrar o que Jesus pode fazer na sua vida, o que Jesus pode fazer diante do seu problema, sabe, o que Jesus faz, Ele ainda faz, Ele ainda está aqui no nosso meio. A Bíblia diz que Ele está aqui independente, sabe, seja qual for o seu problema, sabe, seja qual for o tamanho da sua dificuldade, maior é Deus, mais poderoso é Deus, sabe, nada é capaz de frustrar os planos que Deus tem para a sua vida. O seu final não será assim. A sua vida está nas mãos de Deus, a sua vida está sob os cuidados de Deus, e quem está nas mãos de Deus, quem vive sob o cuidado de Deus, está bem, está tranquilo, o seu final será feliz. Aleluia, aleluia, aleluia. Fique em paz, fique em paz.
A gente passa sim momentos difíceis, a gente tem dificuldades na nossa vida. O apóstolo Paulo, ele diz assim que nós somos todos os dias, sabe, como ovelhas levado para o matadouro. Imagine o que é viver assim, sabe, imagine o que é viver sob essa pressão de que tal dia, menos dia, alguém pode te matar, alguém pode ferir você, alguém pode apedrejar você, sabe, é assim que vivia Paulo, sabe, ele saía da casa, não sabia se voltava, sabe, ele saía, ele não sabia se de repente ele seria açoitado, ele seria preso, assim era a vida dele, mas ele saía, porque ele sabia que mais poderoso é aquele que o motivava a sair. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Fique em paz, fique em paz. Uma das coisas que eu tenho pedido a Deus, caminhando pelas ruas, Jesus, eu quero que o Senhor me dê a sua paz. Me ajude a estar em paz. Estar em paz, irmão, sabe? Eu sei que não é no sentido de fechar os olhos para os problemas, sabe? Não é nesse sentido de ignorar os problemas, mas estar em paz. Saber que tem coisas que não estão no nosso controle, sabe? Tem coisas que, sabe, se eu colocar a minha mão, as coisas não vão sair bem feitas. É Deus que tem que fazer, é Deus que tem que agir, sabe? Ter essa tranquilidade de saber que no momento certo Deus vai agir, Deus vai abrir as portas, Deus vai curar, Deus vai mudar essa situação, Deus vai chegar na minha casa, Deus vai chegar no meu trabalho, Deus vai mover as águas, o mar vai se acalmar, a cura vai chegar, o milagre vai chegar, a minha história vai mudar, porque Ele é poderoso. Porque Ele é poderoso, porque Ele tem um plano na minha vida, Ele tem um propósito na minha vida, e Ele vai mover céus e terra para que esse propósito se concretize. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Fique em paz. Fique em paz. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Deus te abençoe, Deus te dê vitória, que Deus continue falando no seu coração. Mais uma vez, queria chamar o Ministério de Louvor para estar louvando ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus, irmãos. Deus te abençoe. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos continuar adorando ao nome do Senhor Jesus. Adore a Ele de todo o seu coração, porque Ele é Deus de promessa. Amém? Aleluia, Jesus. Sei que os teus olhos
velo para cumprir a minha palavra. E diz o profeta Isaías, né? A minha palavra jamais voltará para mim vazia. Deus é um Deus de palavra. Amém? Então fique tranquilo, fique em paz. Eu queria saber se tem alguém visitante, me parece que não, né? Glória a Deus, que Deus continue nos abençoando, irmãos. O irmão Diniz nos avisou, né? A Maria fez a oração, por favor, nosso irmão Luiz Silvinho, né? A Yasmin também está? A Yasmin também. A Yasmin. A Luísa. A irmã Luísa, né, vai fazer o teste também. O irmão Luiz Silvinho deu positivo. A Yasmin Silvinho. Então vamos estar orando, né, irmãos? A gente tem percebido que, né, essa nova onda, essa nova cepa aí, não sei como fala, né, irmãos? Não tem tido caso de morte, né, irmão? Mas, né, como é incerto, né, cada pessoa reage de um jeito, né, então, que Deus possa estar colocando as mãos sobre a vida do nosso irmão, nosso amigo. Vamos estar orando também em favor da Nora, irmã Alta. Antes de oração, a Luzia também, irmãos, vamos estar orando em favor da nossa irmã Luzia. Deixa eu falar uma audiência aqui para nós estarmos tirando a oferta, mas não eu oro e termino o culto. Vocês vão ficar bravos comigo. Não esqueça, né? Isaías e a Luzia, tá? Obrigado, por favor. Glória a Deus. Está orando também em favor do pastor Joel e da pastora Marlene. Acho que essas semanas já está bem. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, teu filho que vai estar ofertando na tua casa. Pai querido, Senhor, que te abençoando a dispensa, suprindo as necessidades, abrindo as portas do trabalho. Querido Deus, abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode estar vindo, ofertando, e a gente já vai estar fazendo a oração. Senhor, meu irmãos. Glória a Deus.
paz, trazendo graça, trazendo milagre, abençoando o trabalho, abençoando o patrão, a patroa, abençoando, Senhor, aquele que está, Senhor, neste momento, com leito de enfermidade, angustiado, perdido, Senhor, pedindo a tua misericórdia, Senhor, da vitória. Pai, em nome de Jesus, nós queremos interceder em favor do irmão do presbítero Luiz Domingo, Senhor, da irmã Yasmin, da Luísa, do Paulo, Senhor, amado, da Lavínia, Senhor, abençoa essa família, guarda o Senhor debaixo das suas mãos, Senhor, tem misericórdia, repreende esse mal, que eles possam sair desse momento de luta vitoriosos, Pai. Senhor amado, sogra, Senhor, nós não Altran, Deus querido, nós não a conhecemos, mas o Senhor sabe quem ela é. O Senhor venha dar a ela vitória. O Senhor venha neste momento estender as suas mãos e dar a ela a tua bênção, Senhor. A vida da irmã Alice, da irmã Lázaro, da irmã, Senhor querido, irmã Dilma, Senhor. Pai querido, abençoa esses filhos, irmão Orlando, Senhor amado. Continua conosco, Senhor. Continua nos dando vitória. Dá-nos uma semana de bênção, uma semana de paz, uma semana debaixo da tua unção, debaixo do teu sangue. Continua conosco, Pai. Abençoa mais uma vez a vida do pastor Joel, da pastora Marlene, que eles possam ter um retorno debaixo dos seus cuidados. Continua dando vitória e sucesso, Pai. Continua conosco, nos abençoando, no nome de Jesus. Pai. Glória a Deus. Palmas para Jesus. De nosso Senhor Jesus